estou aqui de novo, Pai. Nem vou falar, porque eu sou pecador, tu sabe disso. Eu peço a tua misericórdia, Deus. Tem misericórdia da minha vida, Pai. Eu sou um pecador. Me ajuda a vencer, Deus. E talvez o outro dissesse: Deus, muito obrigado, porque eu não sou como ele. Muito obrigado, porque eu dou o dízimo de tudo que eu tenho. Inclusive, como o pastor Maurício falou uma vez, ele se procura de novo. Eu sou um cara correto, certíssimo. Eu jejuo, faço tudo, eu não sou como ele. Na verdade, talvez esse outro irmão, ele não conseguia aceitar, e ele odiava, presta bem atenção, ele não consegue aceitar qualquer pessoa que é fiel ao Pai, diferentemente dele. Ele não consegue na mente dele entender que uma pessoa pode ser fiel ao Pai e amar ao Pai diferentemente da maneira como ele ama. Na mente dele não há espaço para pensar diferente disso, ele não consegue. Só existe uma maneira de agradar o Pai, e essa maneira é como ele faz. E esse irmão, talvez eu fique pensando que um dia o pai chegou com um filho de mais novo e falou assim: filho, para na fazenda lá, será? Tirar leite da vaca. Falou para o mais novo. Quando falou: não vou não, eu não vou, estou cansado, não vou. Ele falou para o mais velho: você vai tirar leite da vaca? Não, eu vou sim. Só que o mais velho não foi. Falou que mas não foi. O mais novo ficou, está saindo do peito, falou: vou obedecer, vou fazer esse negócio mesmo. Foi lá e obedeceu e foi. E o outro mais velho depois ficou louco de raiva com ele, porque passou na frente dele e fez o trabalho. Ou então, talvez, o pai um dia chamou o filho mais velho, procurou o pai e falou: pai, eu fiz um negócio errado, eu fiz isso aqui errado. E o pai falou assim: tá bom, filho, vem cá, vou te perdoar. Eu te perdoo, filho. Esse filho saiu lá perdoado do pai, mas quando chegou lá fora, deu uns cascudos no irmão dele. Falou: escuta, você fez contra mim aquele negócio errado assim, deu de dedo na cara dele. Ou talvez esse irmão fosse muito parecido com dois irmãos que começaram a Bíblia, lá no começo da Bíblia, em Gênesis, como Caim e Abel. Caim trouxe uma oferta do campo, né? Trouxe lá um abacate bonito, um tomate brilhante, lustrado, uma maçãzinha bonita, né? E ofereceu para Deus: olha só, Deus, o meu trabalho está aqui, Deus. Olha só o que eu produzi para o Senhor. E veio lá o Abel, pegou uma ovelha, passou uma faca, respingou sangue, sangue tudo quanto era canto, um negócio meio asqueroso, nojento, botou lá para queimar, aquele cheiro de banho queimando. E falou: esse sacrifício dele é uma coisa horrível, o meu é que é bom. Ele julgava o irmão, talvez acabou até em assassinato. Eu quero dizer, irmãos, que talvez essa maneira de se relacionar diferente com o pai, com o irmão, que permeia toda a Bíblia. Não é apenas um fato desse filho pródigo do seu irmão. Nós temos que ser gratos a Deus pelo que somos. Presta bem atenção. Você tem que ser grato a Deus pelo que você é, os defeitos que você tem, do jeito que você nasceu, para não ser grato a Deus porque você não é como o outro. Se a tua felicidade em relação a Deus depende de como o outro é e você é melhor, meu irmão, a graça de Deus não atingiu você ainda. Agradeça a Deus pelo como Deus fez você, com o teu jeito, com a tua maneira de ser, falando rápido como eu falo, falando devagar, andando, correndo, gostando de rock, gostando de música sertaneja, o que for, seja qual for o teu pecado predileto. Todos nós temos os nossos, mas seja qual for o teu pecado predileto, Deus conhece você e te ama do mesmo jeito, do mesmo jeito. Esses dois irmãos representam duas formas de pecado. O mais velho, eu falei do mais velho, vou falar agora do mais novo um pouquinho também, não vai escapar ele. Representa um pecado num aspecto mais fino, né? Um pecado mais, assim, bonito, uma embalagem mais bonita, mais refinada. E o outro irmão, o pecado na sua forma mais grosseira. O pecado é o domínio da corrupção sobre o homem. O pecado é o domínio da corrupção sobre o homem, mas se manifesta diferente conforme cada pessoa. Todos nós somos vítimas e frutos de uma geração pecadora, mas se manifesta diferente de cada um de nós. E é no filho mais velho que se manifesta primeiro. O filho mais novo fala:
parte da herança que lhe cabe. Ele acha melhor dirigir sua própria vida. Ele estava descontente, ele falou: vou embora, não quero mais ficar aqui, estou descontente. Todo mundo está descontente, todo mundo está descontente com alguma coisa, né? Sempre está descontente com alguma coisa. O cara comprou um fusquinha, depois o fusquinha não está bom, comprou outro carro, está descontente. Mas todos nós sempre estamos descontentes com algo, com alguma coisa. Quem é alto queria ser baixo, quem queria ser gordo. Hoje eu vi uma pessoa, vi uma mulher, estava ali me servindo no restaurante, e vi uma mulher suspirar assim, um suspiro profundo, que outras mulheres invejariam. Ela disse assim: ai, não sei, eu como e não consigo engordar. Eu digo: meu Deus, que coisa, né? Coisa triste, essa mulher não é vítima, né? Coisa horrível, né? Então ela estava descontente com aquilo, né? Mas certamente todos nós aqui estamos descontentes com alguma coisa. Ou descontente com a casa física do seu pai, ou descontente com a casa de Deus. Talvez você esteja descontente com a igreja de Deus. Talvez você esteja descontente com Deus, o teu pai. E você não diz para Deus isso, porque não se diz para Deus essas coisas. Mas diga para Deus: Deus, estou descontente com isso. Irmãos, eu tenho aprendido nos últimos anos da minha vida cristã abrir meu coração para Deus, porque Ele já sabe. Muitas vezes, irmãos, eu venho no culto que você não sabe, mas eu digo: Deus, eu queria ir para casa. Eu queria ir para casa, Deus. Eu não queria ficar aqui. Mas eu venho aqui, Deus, sabe por quê? Porque eu preciso ouvir tua voz. Deus, eu preciso ouvir teu amor. Eu preciso pegar o teu toque, Deus. Maurício não queria ficar aqui, Maurício queria ir embora. Diga para Deus. Fala para o teu pai. Fala do descontentamento para o teu pai antes que um dia você queira ir embora da casa do teu pai. Porque pode ser que você não volte mais para a casa do pai. Então algumas coisas ficam amargurando o nosso coração. Isso não é uma doença sua, todos nós já passamos muitas vezes por isso. Os mais antigos podem dizer, os mais velhos aqui, né? Mais velho Samuel, né? Mais velho Edilson, mais velho os carecas, né? Mas sabe, irmãos, após eu ser crente há 29 anos, isso, né? 30 anos, mas não, há 30 anos, eu tenho uma definição de crente. Crente é uma raça de gente extremamente teimosa. Domingo após domingo, luta após luta, frustração ou não frustração, alegria ou não alegria, ele vem para a igreja. Ele vem porque ele crê no poder de Deus. Ele crê porque ele sabe que uma nova vida está esperando por ele, embora ele não tenha hoje visão nenhuma disso, mas ele é teimoso. Eu digo: eu venho porque eu creio nisso, eu acredito nisso. Nós somos teimosos. Tem um monte de gente que é teimosa. E eu sou um teimoso, irmãos. Eu não largo Jesus. Amém. Muitas vezes já passou a vontade de largar, mas eu digo: Deus, só vou te largar se achar coisa melhor. Mas nunca apareceu até agora. Mas se apareceu, coloco, mas eu não apareceu, nem perto disso. Quando eu lembro, irmãos, lá em Efésios diz: olha, lembra-te. Efésios fala várias vezes disso: lembra-te. Eu digo: Deus, eu lembro da minha solidão, que eu botava a cabeça no travesseiro e sentia um vazio no peito, desgraçado. Vivia nos bailes, vendo festa, e quando chegava em casa, eu botava a cabeça no travesseiro, eu tinha um vazio aqui no peito. Eu não quero mais sentir isso, Deus, nunca mais na minha vida. Por isso eu sou teimoso. Eu fico na casa do meu pai. E diz então que o pai repartiu o seu bem. Filho pediu: olha, reparte meus bens. E o pai, que representa Deus, respeita o nosso livre-arbítrio e fala: eu vou repartir os bens, eu vou dar para você o que você quer. O mesmo pecado que aconteceu com Eva no paraíso, agora aconteceu com esse rapaz, com esse moço aqui, né? Ele falou: olha, Deus disse no paraíso para ela: agora, se você comer essa árvore, você vai morrer. A serpente falou: não morre coisa nenhuma, você é papo, né? E a Eva acreditou, o rapaz também falou: é só o pai dizer que eu vou lá fora, vou me ferrar, e baixa, eu vou sair mesmo, eu quero, né? E pegou suas coisas e saiu. Jeremias 2, de 11 a 13. Vamos ler esse texto, Jeremias 2, de 11 a 13. Jeremias capítulo 2. Deus fala uma coisa aí que Deus se espanta. Deus, muitas vezes, ele é muito parecido com os seus filhos, ele se espanta. Né? Deus diz: olha, no versículo 11, diz assim, ó. Versículo 10, no final do versículo 10, Deus fala assim: vê se jamais sucedeu coisa semelhante. Acaso trocou com uma nação os seus deuses, que contudo não são deuses? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixou um manancial de águas vivas e cavou por assim cisternas rotas que não retêm águas.
Ele diz: olha, eu não consigo entender esse povo. Eu era o Deus verdadeiro, o único Deus. E ele deixou desse Deus para pegar e se adorar perante pau e pedra, esculturas. Como é que pode? O céu está horrorizado com uma coisa dessa. E esse filho aqui fez mais ou menos a mesma coisa. Ele falou: pai, eu vou embora, não quero mais ficar na tua casa. Chega, cansei, vou embora. Qual foi a consequência da vida dele, dessa decisão dele? Diz que ele juntou todas as coisas, recolheu seus bens, né? E saiu com o coração cheio de ilusões. Fiquei imaginando se ele saindo de casa, um filme de Hollywood, né? Saindo de casa, né? Um pôr do sol, música, We are the champions, uma coisa assim, né? Embora lá, vou ganhar o mundo, né? Tem impacto assim, né? Mas não deu bem certo a história dele, né? Por uma ilusão de independência, o rapaz abandonou a origem da sua verdadeira felicidade. Diz a Bíblia que ele desperdiçou sua herança vivendo dissolutamente. Você já gastou tudo? Aliás, pródigo, eu vi descobrindo que pródigo é aquele cara que gasta compulsivamente. Uma pessoa pródiga, você tem que elogio esse negócio até, né? Pródigo é o cara que gasta compulsivamente até acabar com todo o seu patrimônio. Então ele gastou tudo que ele tinha. E diz então no versículo 14, versículo 15, no final do versículo 14, a água começa a bater no calcanhar dele. Ele diz que ele começou a passar necessidades. E ele agora está experimentando uma coisa nova na vida dele. Um sentimento novo que talvez ele nunca experimentou. Passar necessidade. Não sei se já passou alguma necessidade, seja física, emocional. Mas esse rapaz começou a passar necessidade. Irmãos, eu creio que uma das maiores tentações que nós temos sobre a nossa vida é quando as coisas vão bem, quando tudo está indo bem, nós achamos que não precisamos mais de Deus. Eu peço a Deus, irmãos, quase que diariamente isso: Deus não me deixa cair nessa tentação. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17, diz que nós devemos confiar no Senhor errado, não devemos crer que as riquezas podem nos dar algum sustento e alguma segurança. Mas nós temos a tentação de achar que isso pode nos dar segurança. Então esse rapaz vendeu tudo que ele tinha. No versículo 15 diz que ele se agregou como cidadão daquela terra e ele mandou cuidar de porcos daquela terra, porque ele não era daquela terra. Lembra que ele saiu por uma terra distante, a Bíblia diz. Ele foi para uma terra distante. Ele foi se mudar naquela terra, alguém daquela terra. Eu fico pensando, irmãos, que nós não somos também dessa terra, né? Nós não somos. Nós somos tudo extraterrestre. Certo? Tudo ET. Você é extraterrestre. Eu também sou extraterrestre, né? Ou alguém de nós não é extraterrestre? Todos nós não somos desse mundo aqui. A Bíblia diz isso. Que todos nós um dia vamos sair daqui, né? O túmulo não vai segurar a gente, seja o céu ou o inferno, mas não vai segurar. Nosso espírito não é detido por paredes, certo? Você olha para uma pessoa morta, pode ser a pessoa mais linda do mundo, ou uma criança, o que for, se não tem o sopro de Deus, não tem nada, vai embora. Você olha, às vezes você vai no velório, você olha para a pessoa, às vezes é um jovem, você olha e diz, vontade de pegar na mão e levantar a pessoa e levar embora com você. Você está morto, porque não tem o Espírito de Deus. Então nós somos todos espíritos, e um dia nós vamos embora dessa terra. Então, quando nós nos juntamos com as pessoas dessa terra para fazer algumas alianças com ela, nós começamos a paquinar e começar a criar raízes no lugar que não é para nós. Diz que esse rapaz se juntou com as pessoas daquela terra, né? E o arranjou um emprego joia, de cuidar de porcos. Nada contra cuidar de porcos, mas tem coisa melhor para se fazer nesse mundo. E para um judeu isso era uma maior tragédia. O judeu não podia nem chegar perto de porco, cuidar de porco, então era o fundo do poço, né? E ele não só cuidava dos porcos, mas olha só, ele chegava a invejar a comida que os porcos estavam comendo. No fundo do poço mesmo, né? Não tem mais o que descer, né? Eu acho que ele chegou lá no final. Irmãos, nesse ponto da vida, quando a pessoa chega no fundo do poço, né, tem duas opções para ela: ou ela se arrepende, ou ela permanece orgulhosa e afunda de Deus. Eu vejo pessoas indo para o caminho errado, eu converso com a pessoa e a pessoa fala: não, pode ser que eu era, mas eu não volto atrás, eu sou orgulhoso. E eu pensei comigo, como é burro. Mas irmãos, muitas vezes a pessoa acaba se afundando porque tem orgulho e não quer voltar atrás. Não quer dizer, eu errei, eu quero voltar. E esse rapaz fez a coisa certa. Diz então que ele, caindo em si, versículo 17, ele cai em si. Então ele estava fora de si,
né? Está fazendo um monte de bobagem, né? Ele caiu em si, parou a pensar na vida dele, parou a pensar na casa do seu pai e tomou uma decisão. E eu, irmãos, tenho uma visão sobre a parábola do filho pródigo, que é o seguinte: eu quero falar para você, jovem, agora, ou para você que talvez esteja pensando em deixar a igreja. A parábola do filho pródigo é exceção, estatisticamente falando. Normalmente quem sai não volta. Então, se está pensando em voltar, cuidado. Está pensando em sair, cuidado, porque às vezes não tem mais volta. Muita gente saiu e encontrou a morte lá fora, e não deu tempo de voltar mais. Então, pensa bem, se você quiser sair, acerta as coisas com Deus, procura Deus, se humilha diante de Deus, e Deus traz você de volta. Mas cuidado para sair, que às vezes o que encontra a morte lá fora é a morte. Esse jovem disse que ele caiu em si, e veio a lembrança da casa do seu pai. Ele falou: olha, poxa, na casa do meu pai, os trabalhadores comem melhor do que eu, né? Sentam na mesa, né? Eu vou tomar uma decisão, vou voltar para a casa do meu pai. E eu fiquei imaginando, irmãos, que esse rapaz está voltando, né? Disse que morava num país distante. Então não foi assim, né? Pegar o avião, o metrô, e estava ali no seguinte. Deve ter morado dias viajando, meses talvez, sem dinheiro, durando, né? Sem tomar um banho, né? Que viagem, que volta. Para quem saiu feliz, qual será que era a música que ia tocar agora na volta dele? Amargo no regresso. Mas ele saiu alegre, feliz, bonito, e agora volta acabado, magro, talvez doente, sujo, fedendo. Ele volta para a casa do pai. Talvez no caminho apareceram algumas oportunidades para ele voltar, ficar onde estava, mas ele continuou, ele tinha botado na cabeça que queria voltar para a casa do pai. Não sei se alguém nessa noite está pensando em deixar a casa de Deus. Não sei. Está pensando em deixar a casa dos seus pais paternos. Mas, meu querido, lembra do calor da casa de Deus? Lembra dos cultos que você participou, da administração da palavra, do louvor? E se alguma coisa está errada, conserta com Deus. Conserta com Deus. Não vai embora, não deixa a casa do pai. Não deixa. Lá fora só tem destruição e morte. Não tem alegria, não tem nada para oferecer. Fica na casa de Deus. Fica na casa do teu pai. Esse rapaz começa a voltar agora, e ele prepara um discurso de arrependimento. Na verdade é uma confissão. Ele disse: pai, eu vou dizer para o meu pai assim: pai, eu pequei contra o céu, e já não sou digno de ser chamado teu filho, me faz de um dos teus empregados. E essa oração é muito profunda, porque ele reconhece que o pai tem poder para perdoar os pecados. Ele reconhece que o pai tem o poder sobre a vida dele. Se você tem pecados para confessar para Deus, confessa para Deus, porque Deus tem o poder de perdoar pecados. Jesus falou isso: eu tenho o poder de perdoar pecados. Psicanalista não vai perdoar teu pecado. Se você tem culpa, você pode fazer análise e terapia há 5 anos, você não vai perdoar o teu pecado. A tua culpa não vai ser perdoada. O médico não vai fazer, o pastor, o padre, o bispo, ninguém vai perdoar o teu pecado. Jesus perdoa pecados. Ele diz que ele pega o nosso pecado e joga nas profundezas do mar e esquece. Quando eu fui salvo, quando o pastor pregou, e o pastor disse: olha, Jesus perdoa e esquece. Eu disse: não acredito no negócio desse, está bom demais. Tudo que eu fiz até hoje, tudo. Pensei num monte de besteira que eu tinha feito, vergonha. Ele falou: não, Deus perdoa tudo e esquece. Deus nunca vai lembrar. Sabe, irmão, que nós pedimos perdão a Deus. Quando você se arrepende de um pecado, você pede perdão a Deus daquele pecado, e você fala para Deus: Deus, eu quero pedir perdão sobre aquele pecado que eu falei aquela vez contigo. Deus, você não vai traduzir, Deus vai dizer assim: eu não sei o que você está falando. O que é? Aquele pecado que eu pedi perdão há 6 meses atrás para o Senhor. O que você está falando, Maurício? Eu já perdoei. E eu digo: quando eu perdoo, eu me esqueço. O que você está se lembrando disso de novo? Eu já esqueci. Você está lembrando, mas eu nem sei o que você está falando mais. Porque Deus perdoa e Deus esquece os pecados. Interessante, irmão, no Salmo 130, diz assim: se olhasses para os nossos pecados, quem subsistiria, Senhor? Porém, em ti está o perdão para que te temam. Esse salmo não diz: olha,
em ti está a morte, para que te tenha em ti está o perdão, para que te tenha. Nós devemos temer a Deus, porque Deus pode nos perdoar. Deus pode perdoar os nossos pecados. Esse filho vem e fala assim: pai, eu pequei, né? Sem desculpa, sem uma introdução muito grande, diz: pai, eu pequei. Nós vamos ficando crente muito velho, às vezes nós começamos a fazer um negócio assim meio complicado para falar com Deus sobre o pecado, né? De baixa a cabeça aqui: Deus, puxa, fiz assim, e lá que eu fiz aquele dia, mas também não foi culpa minha, né? E atrás eu falei com meus filhos aí, eu sou uma pessoa calma no trânsito, apesar de eu ser assim agitado, eu sou calmo no trânsito. Raramente eu me irrito no trânsito, é verdade, mas um dia eu me irritei muito no trânsito, e fiz uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida no trânsito. Terminou aqui no final do dia, eu disse: Deus, pastor Batista, que vergonha. Eu baixei a cabeça e disse: me perdoa por isso, cara. Que pouca vergonha que eu fiz. Pensou se esse cara vem na igreja, está de cara comigo? Como é que eu vou me enterrar? Estão fechando o poeira da igreja agora, vou entrar onde? Mas, irmão, pecado é pecado. E você tem que baixar a cabeça e dizer: Deus, me perdoa, porque eu pequei. E a palavra é pecado. A palavra não é você fez um deslize, você fez alguma coisa errada. Eu pequei, Deus. Eu afrontei a tua santidade. Eu afrontei a tua glória, a tua majestade, Deus. Eu joguei no lixo o teu sangue, Pai. Isso é pecado. Esse filho fala: eu pequei contra o céu. Pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu achei interessante aqui, irmãos, que ele diz: olha, ele preparou esse discurso, ele fala no versículo 1, versículo 21, já não sou digno de ser chamado teu filho. E quando ele vai continuar o que ele tinha preparado: faze-me como um dos teus empregados. O pai fala: para. Chama os empregados assim, trazer depressa. Ele não consegue terminar o discurso dele. Quando ele ia dizer: não sou teu filho mais, vem cá, empregado, traz aqui o anel, mostra que ele é meu filho. Mostra que ele é meu filho. Não vai ser tratado como empregado, não, é meu filho. Traz o anel, bota a roupa limpa nele, põe o chinelo. É meu filho, você não vai ser tratado como empregado. E às vezes nós oramos para Deus: Deus, me perdoa, eu não quero mais, não posso ser chamado teu filho. E Deus diz: é meu filho. Você é filho ainda pecando, hoje, amanhã você vai pecar, você é filho. Apodere-se disso, que você é filho de Deus. Não deixe o diabo escarnecer e dizer: você é um pecador, você não tem mais jeito, você fez isso errado. Não deixe o diabo falar. O pai aqui mostra quem é Deus, e Deus diz: você é meu filho. Quando você vai falar, Deus fala: para de falar, para. Agora você está falando coisa certa, agora para de orar, está falando besteira agora. Eu acho que nessas horas o Espírito Santo intervém por nós, quando nós começamos a falar bobagens dessas. Então o pai diz: olha, traz ele para cá, vamos tratá-lo como filho de novo. Quando Pedro disse para Jesus: Senhor, aparta-se de mim, porque eu sou homem pecador, né? Pedro falou: olha, aparta-te de mim, Jesus, eu sou homem pecador. Jesus chega para Pedro e fala: então vem cá agora, Pedro, vai ser pescador de homens, vai ser meu discípulo. Quando o ladrão da cruz falou: olha, nós padecemos na verdade injustiça, Jesus falou: olha, você vai hoje, está no céu comigo. Quando nós reconhecemos nosso pecado, Deus abre o coração de Pai para nós. É importante. Esse filho volta para casa. Diz no versículo 20, ele volta, né? Eu fico imaginando com aquela música de fundo que todo mundo imaginou qual seria. Ele volta para casa, né? E chega em casa, os vizinhos olham, né? Assim: mas aquilo lá é o fulano de tal? Não pode ser, cara. Qual o jeito do sujeito? O cara só usava Pierre Cardin, só usava roupa de grife, tênis Nike, roupinha de primeira. Não pode estar com essa roupa desse jeito, não pode ser ele. Não, mas é parecido com ele. Não, mas não é ele, cara, o jeito dele. Os amigos talvez não reconheceram. Os amigos não reconheceram. Os parentes talvez não reconheceram ele. Os empregados não reconheceram. Mas diz o versículo 20, diz que estando ele ainda longe, seu pai o viu.
e falou, que lá é meu filho. Eu conheço o jeito dele andar. Ele não é de lado assim, ele puxa a perna de um jeito diferente. É meu filho. E o pai reconheceu o filho, porque o pai sempre reconhece o filho. O pai sempre sabe que aquele é o filho dele. De qualquer jeito, pode vir sujo, cheirando, né? Você pega teu filho, a gente vai jogar futebol, o Natan vai jogar futebol, sempre tem uma luva de goleiro que ele usa lá, que é um negócio assim que, se abrir no apartamento, mata. Né? Então ele tem essa luva na sacada. Então não é por isso que ele dá para sair, beijar ele, e rolar com ele no chão, e lamber ele que eu dei eu. É meu filho. E o pai disse que o pai olhou ele de longe, e o que o pai fez? Encheu-se de compaixão. Coisa linda, né? O pai olhou o filho e falou, meu Deus, é meu filho, é meu amor. Sabe como eu acho que ele achou o filho? Porque ele ia todo dia olhar para aquele monte e ver se o filho dele vivo. Não foi aquele dia que ele foi olhar, todo dia ele ia olhar se o filho dele estava voltando ou não. Dia após dia. E aquele dia o filho veio, ele voltou e ele encheu-se de compaixão. Eu fico pensando, nós que somos pais, se nós temos compaixão pelos nossos filhos e pelos erros dos nossos filhos. E às vezes nós somos mais duros com os nossos filhos do que com os erros nossos. Somos mais duros com os nossos filhos do que com os nossos erros. Às vezes meu filho faz um erro e eu lembro dos tempos passados do Maurício, quando eu era criança. Né? Hoje eu estava jogando futebol com ele lá, e uma brincadeira eu falei, eu acho que isso aí aconteceu comigo porque eu estourava o xaxi de uma velhinha que ia na casa, botava uma bombinha no xaxi dela e explodia. Eu dei uma surra uma vez por causa disso. Né? Que vergonha, né? A mulher tem o xaxi com todo carinho, explodiu o xaxi dela. Só que pouca vergonha. Mas eu digo que às vezes nós somos mais duros com os nossos filhos do que conosco. O nosso erro, nós passamos a mão na nossa cabeça e não, errei, tudo bem. E o nosso filho não seja extremamente duro. Né? Esse pai aqui não é assim. Esse pai que mostra a glória de Deus não é assim. Esse pai que se enche de compaixão pelo filho e diz que ele vem, ele vai correndo. Ele foi correndo em direção ao seu filho. O filho veio talvez meio aquele jeito, será que eu vou, que não vou, como é que eu vou chegar lá? O pai saiu nos 100 metros rasos, ali, aquele que dá inveja no Olímpico, aqui é Olímpico, e se jogou nos braços do filho. Isso é uma linda, né, gente? Isso dá um filho bonito. Isso é uma coisa assim que arrepia. O pai vai, vem cá, filha, vem cá, sujo, fedendo. Não tem problema não, é meu filho. Eu te amo do mesmo jeito, o que você está vindo, tanto faz. Importa que você voltou. Importa, como diz no versículo lá na frente, que você voltou são e salvo. Você está bem em casa de novo, vem cá, filho. E ele pega, corre em direção ao filho, o filho não termina a frase dele, ele põe a roupa no filho, veste ele com uma roupa de filho de novo, e ele vai entrar em casa agora vestido, com anel, bonitinho, arrumado. Na verdade, se nós olharmos para a situação desse filho da nossa vida, é muito parecido com a nossa vida. Nenhum de nós teria roupa e condições para poder entrar no céu. Nenhum de nós. Somos dignos de poder entrar no céu. Jamais. Nós não somos dignos de nada disso. Nós só somos dignos porque Jesus nos colocou novas roupas de santidade. E nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Na verdade, irmão, você e eu, nós somos salvos só por uma coisa, devido a uma grande injustiça celestial. Alguém morreu no meu lugar que não tinha culpa nenhuma. Fizeram uma injustiça para que eu fosse salvo. Jesus morreu por você e não tinha nada com isso. Jesus era santo, era perfeito. E ele morreu por você para que você fosse salvo. Eu sou fruto de uma grande injustiça que eu cometi e alguém morreu por mim. E Jesus nos deu o privilégio de nós entrarmos no céu. Nenhum de nós entraria, nem você, ninguém de nós entraria no céu. Um dia eu vi uma cena interessante que aconteceu comigo e com meu filho. Nós fomos assistir um jogo da Malva, tem vários alguns, e terminou o jogo, e meu filho queria falar com o jogador lá que tinha vindo, jogava na Malva e tinha vindo para cá. E ele chegou lá, né, descendo, tinha um sujeito fraquinho, assim, tipo o nosso amigo ali, aqui da Malva, na frente aqui, né? A segurança falou, não pode entrar. Aí ele já olhou, o pessoal lá, ele já ficou, né?
Mas tinha uma pessoa que joga, um jogador da Malve, que é amigo nosso, que mora no nosso prédio. E meu filho gritou o nome dele. E interessante, irmãos, que ele falou assim com segurança: deixa entrar, é meu amigo. É amigo, pode entrar. Irmão, você vai chegar no céu um dia e vai ter um anjo com uma espada de fogo, mas você não pode entrar. Nem eu, ninguém. Mas uma bola vai bradar no céu e vai dizer: é meu amigo, pode entrar. É meu amigo, pode entrar. Eu conheço ele. É assim que funciona, irmãos. Não é por causa da minha qualidade de vida, não é por nada disso, não. É pela graça de Deus. É pela misericórdia do nosso Deus conosco. É assim que a coisa funciona. Ele entrou e começou a festa na casa do pai. Agora nós vamos voltar para o segundo filho. E o segundo filho voltou para a casa do pai, que estiveram no campo o dia todo, voltou, ouviu músicas e danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: o que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão, teu pai mandou matar os novilhos cevados, porque eu recebi o são e salvo. Diz o texto que ele se indignou. Eu achei esse texto para acabar no dia de hoje. Ele ficou indignado com aquilo. E o pai deu uma festa para o irmão. Aliás, ele nem chama de irmão, ele fala para o pai: este teu filho, lá na frente. Ele nem chama de irmão. Então ele diz: olha, ele ficou indignado, chateado com isso. É um final meio assim desconexo nessa parábola, né? Ela não deveria acabar assim. Essa parábola deveria acabar bonito, deveria acabar com só no versículo. Fiquei pensando, Jesus, por que não acabou ali no versículo 24? Pronto, ia ser joia, ia ser linda essa parábola se acabasse no versículo 24. Mas ela segue, e ela mostra outra faceta do pecado, outra forma de nós pecarmos. Todos nós estamos num lado ou no outro, ou um pouco um e um pouco no outro, muitas vezes. Mas esse outro filho diz que ele fica indignado, né? Porque ele tem a justiça própria dele. E a justiça própria nossa é um dos maiores obstáculos para a nossa salvação. E diz que ele se indignou e não queria entrar. Ele se excluiu a si mesmo da alegria da casa do pai. Ele se auto-excluiu da casa do pai. Veja bem, ele não quis entrar. Porque ele queria estar ali não por causa do amor do pai, mas por causa da sua própria conduta, da sua obediência e das suas obras. Ele quer dizer: para poder entrar na casa do pai, tem que ser como eu. Cara sério, trabalhador, um cara que sempre cumpriu todas as ordens. Eu mereço estar na casa do pai, por causa do que eu faço, por causa do que eu sou. Não por causa do amor do pai em relação ao filho. Esse foi o grande pecado dele. O pai saiu para reconciliar, mas ele disse ao pai: olha, eu te sirvo há tantos anos, não transmiti uma ordem tua, nunca me deste um cabrito sequer. Aquele que se justifica a si mesmo raciocina dessa maneira: no céu só devem entrar pessoas boas como eu. É mistério ganhar o céu com boas obras. Assim fazem todos aqueles que querem ser justificados com fundamento nas obras. E ele fica fora. A Bíblia não diz como é que termina, se entra no momento. Para por ali o texto. Essa parábola não tem fim. Ela termina assim. O pai falou com ele, ele ficou lá fora e ela acaba. Não tem uma conclusão na parábola, nem bolo e ruim. Ela para por ali mesmo. Eu acho que ela não tem fim porque ela não tem fim mesmo. Porque essa parábola mostra que todo dia, eu e você, temos que reconfirmar o nosso coração na graça de Deus. Porque nós podemos achar que pelo nosso tempo de casa de Deus, nós já somos bons. Nós já somos bons o suficiente para as coisas de Deus. Já contei para alguns aqui, já contei essa experiência várias vezes aqui na igreja, mas talvez alguns não saibam. Deus me ensinou isso uma vez de uma forma muito dura na minha vida. Eu e minha esposa, nós temos 2 filhos, e entre o meu primeiro filho, a primeira filha que foi a André até o Natan, nós temos 3 abortos. 3 abortos. A primeira gestação foi perfeita, a segunda não, até hoje nunca ninguém explicou, o médico não sei o porquê. O fato é que nós fazíamos engravidar, passava meio, 2 meses, ia fazer o exame, a criança tinha morrido. E assim foi uma vez, foi 2 vezes. Né? E na terceira vez que a minha esposa engravidou, eu estava muito bem com Deus. Estava assim, andando nas nuvens.
acordava de madrugada para orar, eu era professor da escola bíblica, eu fazia